Primeiras semanas foi bem... Foram um pouco difíceis, né? Porque meu inglês ainda estava engatinhando, eu aprendi muita coisa, mas quando você chega para lidar com o irlandês mesmo, Sim. você que está aqui, você entende. Você lidar com o irlandês é mais difícil, né? O irlandês fala muito rápido, né? Fala muito rápido. Então, até eu adaptar o meu ouvido à velocidade que eles falavam em inglês, eu sofri um pouquinho nas primeiras semanas, né? Mas a questão do trabalho em si mesmo, eu estava muito tranquilo. Ai, que legal. Por quê? Porque inicialmente eles me deram toda essa parte administrativa para visualizar, né? Para ver como é que funciona as coisas, documentos para ler, né? As normas, né? Então, existem normas específicas porque a empresa que a gente presta serviço é a empresa de energia elétrica responsável pela energia elétrica daqui da Irlanda. Então, existe todo um procedimento de segurança, como é que são executadas as coisas. Então, eu tive que visualizar tudo isso e aprender, né? Pelo menos absorver ali o grosso para depois absorver as outras coisas mais específicas. Mas, inicialmente, o trabalho foi fluindo muito bem, graças ao meu gerente, que é uma pessoa muito boa. E tem muita paciência para explicar. Legal. Isso é legal. Isso é muito legal da parte, entendeu? Então, quando a pessoa pega alguém que tem disposição para ensinar, né? E tem disposição para explicar, as coisas fluem muito bem. Então, por isso que eu digo, o meu início de trabalho tirando a parte do inglês, o restante fluiu muito bem, porque ele me explicava muito bem as coisas. Tinha essa preocupação de... E ele é irlandês. E ele é irlandês. Boa. Mas ele foi muito gente fina nessa questão aí. A empresa em si me deu muito suporte. A empresa em si tem mais brasileiros ou você... Não, sou o único. Sou o único estrangeiro, na verdade. Caramba, que legal. Legal, que você chega e já vai abrindo porta, né? Pois Isso é importantíssimo, muito bom. Pois é, eu queria que ela contratasse umas pessoas. Né, na hora certa começam, né? Na hora que eles sentirem... Para as pessoas entenderem o que eu falo da empresa. Sim. Às vezes não é porque é a primeira oportunidade, é porque realmente foi assim. Entendeu? Sim. A empresa é assim. Não, e isso é muito legal. Porque quando uma empresa... Essa empresa foi alguma das que você abordou diretamente, a empresa? Foi uma das que eu abordei diretamente. Então, quando essas empresas, elas abrem uma porta e você já está lá há quase um ano... Quase um ano? Aí eles começam a ver como é a mão de obra, né? De nós, engenheiros brasileiros e tudo mais. E aí, para eles quererem continuar com a porta aberta, é muito bom, né? Porque você tá indo lá, tá criando o primeiro passo, começando o caminho. Isso é muito legal. Porque aí é mais uma empresa que vai entrando aí e olhando pro outro lado agora. Vão falar, opa, tem uns profissionais ali, hein? Dá para pesquisar. Isso. Na hora que eles precisarem, eles vão lembrar disso. É o que eu sempre digo lá. Quando eles abrem a oportunidade, eu digo, olha, quer que eu divulgue na comunidade brasileira? Eu divulgo. Tem muitos bons profissionais. Sim. Tem muitos bons profissionais. E como você já sabe o procedimento que aconteceu comigo, é basicamente a mesma coisa. Sim. Não foge em nada. Entendeu? Sim. E quem tá aqui ainda é mais fácil. Exato, porque não tem nem que esperar vir, né? Pois é. Então, já tá por aqui. Eu sempre tô lá, quando eles estão para divulgar alguma vaga, fazer a divulgação de vaga, eu sempre estou conversando com eles para saber se eu posso colocar currículos de brasileiros lá. Só que aí, gente, só um adendo aqui rápido. Pelo amor de Deus, vocês ouvem tudo que ele falou aqui até agora? E antes de mandar o currículo para uma vaga que ele estiver postando, vocês lembram de olhar se o currículo está direcionado, né? Se tá com os termos técnicos, se tá bonitinho, que é para garantir, não para queimar, né? Isso. É muito importante ver o perfil que foi divulgada da vaga. Lê a vaga com calma, descrição, o que tá pedindo, os requisitos. Isso. Se você não tem, não manda o seu currículo. Porque não adianta, o pessoal não vai abrir o currículo, não vai dar sequência na visualização. E aí tá queimando à toa. Queimando à toa. Outro dia eu postei uma vaga, agora eu não vou lembrar o que era a vaga, mas acho que era de engenheiro eletricista. E aí eu recebi uns currículos que eu olhei e falei, gente, o tanto que eu falo. E continuam. Eu recebi uns currículos que não tinha nada a ver com a vaga, assim, nada. Não era nem engenheiro eletricista, era outra área. E falando, tô mandando só porque você postou a vaga lá.
A gente volta para aquele momento que eu falei. Você tem que focar naquilo que realmente é interesse para o seu momento, né? Sim. Focar na vaga que realmente vai fazer você se sobressair. Exato. E metralhar que nem a gente fez, porque eu também fiz isso no começo, a gente já sabe que não dá certo, Não né? dá certo. Só que no começo, ninguém falava isso pra gente, né? E hoje em dia tem muita gente repetindo Hoje a gente isso. tá repetindo isso. Então, assim, é entender que realmente não é porque não deu certo comigo, vai dar certo com outra pessoa. Pois é. Nesse caso é muito difícil, né? O metralhar. Muitos me abordam no Instagram ou no meu WhatsApp e perguntam como é que você fez? Não existe uma receita pronta para Não. isso, né? Você tem que entender como é o seu currículo Sim, e focar naquilo que realmente é interessante para o seu perfil. exatamente. Não adianta fugir disso. Exatamente. É simplesmente isso. Não existe receita de bolo. Existe o profissional que é você. É. O que eu sempre falo para os clientes é assim: o seu currículo tem que ser você. Então, por mais que às vezes eu vou escrever o currículo da pessoa, eu sento com essa pessoa, eu faço uma entrevista com ela, eu quero conhecer, eu quero saber a história, eu quero tudo pra eu poder passar aquilo pro papel. E ainda assim eu falo, lê e vê se você se identifica. Porque se você lê e fala, não faz isso não, tá errado. Aí a gente tem que arrumar. Pois é. Porque pra quando você for falar numa entrevista, fica muito mais leve de você contar a sua história sem você fugir da realidade, né? Porque é realmente você naquele papel. Pois é. Pronto. Então, isso é realmente muito importante. E se preparar para a entrevista, né? Sim, Você tem que entender o perfil da empresa, né? Se você foi chamado por uma empresa para fazer uma entrevista, estuda a empresa. sim. Estuda o que é que ela faz. Veja os termos técnicos que ela está usando na divulgação das obras que ela faz. Sim. Né? Para você... Tem toda uma estratégia. E isso, você tem que entender o que é que a empresa está fazendo para poder você colocar o seu perfil dentro daquela realidade. Sim. Né? Não é só chegar lá e falar por falar. Tem que mostrar, tem que se vender também, Tem que né? se Os vender dois também. lados. Tem que se vender também. Mas tem que se vender com entendimento, com conhecimento. Sim. Né? Por isso que eu digo, estude a empresa, né? Estude bem a empresa, porque em algum momento pode ser que ele faça uma pergunta sobre a empresa. Com certeza. Normalmente fazem. Se usarem a abordagem STAR, eles vão fazer em algum momento uma pergunta sobre... Né? Quem não sabe o que é a abordagem STAR, é que ela tem perguntas específicas para cada letra. Sim. Aí, e eles correm com isso dentro de uma entrevista. Se vocês buscarem aí no YouTube, vai ter lá entrevistas... Metodologia STAR. Muitos usam. Eu passei por uma que usou. E tive que aprender e estudar antecipadamente para poder dar as respostas mais coerentes possíveis, né? Exato. A metodologia STAR realmente é bem usada nas entrevistas aqui. Principalmente se você passar por processo com recrutador e essas coisas assim. Isso. Vamos voltar para você. Começou a trabalhar, começou mais com essa parte, então, administrativa, entendendo toda a parte de como funciona a empresa, normas, procedimentos e tal. E aí, quando foi realmente começou a ir para campo? O que você faz hoje? Conta um pouquinho da sua experiência. A empresa, como eu citei, ela trabalha com cabeamento e com dutos subterrâneos, né? Nós sabemos que a grande maioria aqui provavelmente de Dublin e arredores, aqui nos concelhos arredores, todo o cabeamento elétrico é subterrâneo. Então, como nós prestamos serviço para a empresa de energia daqui, nós fazemos todo esse processo. Vai fazer uma ligação de uma casa, uma obra que você está construindo e tem que fazer a ligação elétrica. Sim. É muito possível que seja sua empresa, você vai estar cuidando disso. Que vai fazer, então. Vocês ficam cuidando mais da parte pública mesmo. Isso, só da parte pública. Uhum. É só da parte pública. Então, fizemos toda a ligação dos mini pillars diretamente para os sites. Tá. Né? Uhum. Então, faz a escavação, coloca ducto, faz depois o restatement e depois faz o lançamento de cabo. Legal. Deixa tudo preparado para a empresa de ISB, que aí vai trabalhar com energia viva. A gente não trabalha com a parte viva. Você deixa a infraestrutura preparada para eles virem ligar. Isso. Então, depois de um tempo, eu comecei indo nas obras para justamente visualizar e entender o que é feito. Uhum. No Brasil, eu trabalhei em loteamentos na qual existia cabeamento subterrâneo. Tá. Né? Como em alguns parques eólicos, também o cabeamento de média tensão
é subterrâneo. Sim. Então, eu meio que já sabia mais ou menos qual era o procedimento, mas existem normas específicas, alturas diferentes. Então, né, você tem que visualizar em loco mesmo para entender como é que é feito. Então, comecei aí em obras, justamente para visualizar esse tipo de coisa, né? Como é que e aqui é muito dinâmico as coisas aqui, né? Eles mandam uma equipe pronta com escavadeira, com tudo pronto para o trabalho ser feito em um dia no máximo. Claro, existem trabalhos maiores que demandam de mais tempo. Mas uma ligação de uma casa, por exemplo, não pode demorar mais que um dia. Deixar tudo pronto. Deixar tudo pronto. Se foi feito na estrada... escava, passa a tubulação, deixa a instalação, deixa ali, já fecha de novo. Já fecha de novo, já deixa tudo pronto, já pintado, já bonitinho, já deixa tudo organizado. Então, não pode... O conselho não quer que o local fique interditado por muito tempo. Sim. Né? Tanto que a gente tem licenças específicas para justamente... a gente só pode fazer o trabalho durante aquele período da licença que os conselhos liberam. Tá. E eu tive que entender também toda essa parte burocrática que lida com o conselho. Sim. Aplicação de licenças. Conselho, no caso, é as prefeituras. Isso, como se fossem tá. as prefeituras daqui, Sim. né? Que existe a prefeitura de Dublin, a prefeitura de Fingal, de Kildare. Então, a gente precisa aplicar para essas licenças antes de iniciar os trabalhos. Sim. E, sim, voltando. Comecei a ir para as obras justamente para visualizar os serviços, né? E entender como eles trabalham, né? Qual é a forma deles trabalharem. Uhum. No Brasil, a gente tinha muita tendência de que começou a chover, para. Aqui você não tem essa opção. Aqui, se parar toda vez que chove, você não trabalha. Você não trabalha, você não faz o trabalho. Sim. Né? Então, é melhor o frio intenso do que a chuva. Pior que é assim mesmo. O nosso trabalho é melhor o frio intenso do que a chuva. Sim. A chuva trabalha mais do que o frio. Sim. Né? Mas aí isso foi muito normal, assim, ir em obra, conversar com eles, entender como é que é feito, né? Conversar justamente para saber, por que você coloca isso, por que você coloca aquilo, né? Esse contato, ele tem que ser feito dessa forma, né? Perguntando, sim, né? Sim. Então, eu tive essa, né? Fui muito tateando as coisas para justamente entender devagar e conhecer, né? Mas foi muito tranquilo também, a receptividade deles com a minha chegada, com ir lá no local, foi muito tranquilo. Que legal. Isso é ótimo, né? Até pro nosso desenvolvimento, pro aprendizado. Isso que você falou de perguntando, eu faço o tempo todo. Mas por que é isso? Como funciona isso? Esses dias mesmo, já tinha sido a segunda vez que eu estava fazendo o acompanhamento dessa inspeção, que era um teste lá para ver se tem infiltração de água pela janela. Só que aí era um outro rapaz que estava fazendo teste, não era o mesmo que fez na outra obra. Aí eu perguntei tudo para ele. Eu falei, mas como funciona? Por que é isso? Qual que é a diferença? Eu fico, porque eu acho que é a melhor forma da gente aprender, né? E aquela pessoa é especialista naquilo. Isso mesmo. Então não tem para quem perguntar melhor. É aquela pessoa que a gente tem que perguntar, né? Ele faz aquilo há sei lá quantos anos? Pergunta. E eles recebem bem. Foram muito bem receptivos, explicam, conversam muito bem, não tem... Eu nunca senti aquele entrave, né? Sim. Ou aquela coisa assim, não, o cara de fora chegou agora. Não, nunca senti esse tipo de coisa. Que maravilha. Nunca senti, nunca realmente teve esse feeling comigo, pelo menos que bom, lá na empresa nunca senti isso. Então, sempre foram muito bem receptivos e explicativos nas coisas. E isso que me faz, assim, entender que são pessoas e são pessoas. Tem gente que fala, existem pessoas assim, que não gostam, que não falam, que são... Não. Do mesmo jeito que existem pessoas que são um pouco preconceituosas, existem muito mais pessoas que são bondosas. Sim. eu gosto de acreditar nisso também. Eu também acredito nisso. Então, eu não quero levar sempre para o lado negativo. Eu sempre tento levar para um lado positivo. Né? E eu sinto isso lá na empresa. Né? Uhum. E pelo menos até agora está tudo correndo bem, graças a Deus.